A paz do Senhor, meu nome é Elizabeth, eu sou professora da Escola Dominical. Neste terceiro trimestre, nós iremos estudar a lição número 2, dia 12 de julho de 2020. Despertamento espiritual, um milagre. Antes de tudo, não se esqueça, se inscreva no meu canal, dê um like e ative o sininho. Nosso textual. Isso digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertarmos o sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Romanos 13 e 11. Verdade e prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A nossa leitura bíblica em classe está em Esdras, no capítulo 1, do 1 ao 7, Neemias, capítulo 1, do 1 ao 3. Nossa introdução. Nessa lição, iremos ver a origem do despertamento espiritual e suas finalidades. O despertamento espiritual emana do próprio Deus. No primeiro ano de Ciro, despertou o Senhor o espírito de Ciro. Deus despertou Daniel para orar pelo futuro do seu povo. Todavia, não foram as orações de Daniel, nem a sua vida santificada, que produziram o despertamento, mas o próprio Deus que fez o milagre do despertamento de Ciro. Quem foi Ciro? Ciro, rei da Pérsia, que no ano de 538 ele invade a Babilônia e toma o governo de Nabucodonosor para que se cumprisse a palavra do Senhor, a qual ele falou pela boca do profeta Jeremias. O povo de Judá, em Jerusalém, eles estavam rebeldes à palavra do Senhor e o Senhor levou esse povo para o cativeiro babilônico. Mas havia uma promessa. Deus, ele traria de volta este povo para Jerusalém. Então o Senhor falou pela boca de Jeremias e a promessa ela se concretizou. Daniel, quando ele percebeu, quando o rei Ciro ele entra em cena, Daniel percebeu que nas escrituras a promessa do Senhor se cumpriria, e o rei Ciro foi aquele rei que Isaías profetizou em Isaías 45, a qual o Senhor fez aquela promessa há quase 200 anos, segundo os estudiosos, há quase 200 anos, que o Senhor despertaria o rei Ciro para libertar o povo de Israel da terra da Babilônia e trazer de volta para Jerusalém. Então se cumpre aí a palavra do Senhor. De onde vem o despertamento? O despertamento vem da parte de Deus. E o Senhor usa quem Ele quer, como o Senhor usou a Ciro para libertar o povo que estava ali preso na Babilônia. E esta promessa do despertamento está em Gênesis capítulo 3, no versículo 15. No versículo 15. Gênesis 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Nós sabemos que Israel foi um povo escolhido por Deus, e Deus ali, quando ele chama Abraão, ele faz uma promessa a Abraão de que o seu povo herdaria a terra de Canaã, e através desse povo o Senhor teria um propósito de trazer o Messias. Então Abraão está ali na condição, o povo de Israel na condição da promessa que Deus faz a Abraão, que é uma aliança que Deus fez entre ele e Abraão, né, e a sua descendência. Então esse povo está na Babilônia e o Senhor usa o rei Ciro para libertar o povo. Como era antes a política da Babilônia quando o povo estava lá? Era que todos aqueles povos que estavam ali tinham que adorar os deuses da Babilônia. Só que acontece que a política do rei Ciro é diferente. Ele agora, despertado pelo Espírito do Senhor, ele faz com que esse povo volte para adorar o seu Deus. Ele frisa bem que o seu Deus que está em Jerusalém, é o Deus que habita em Jerusalém. Então Ciro, despertado pelo Senhor, ele assina um decreto para que o povo volte para Judá, para reedificar o templo e para adorar ao seu Deus. Um despertamento espiritual. E aquele povo volta para Jerusalém.
através desse decreto desse rei que o Senhor agora levantou para libertar o povo em cumprimento à sua promessa. Essa promessa é uma aliança que Deus fez com Abraão, que o povo dele herdaria a terra de Canaã. É uma promessa incondicional, é uma promessa que é feita pelo próprio Deus. E essa promessa, quando é feita por Deus, é uma promessa certa e que irá se cumprir. E deu 70 anos e o povo agora volta para Jerusalém para reedificar esse templo para adorar ao Senhor. O Senhor despertou o espírito deste rei. As finalidades do despertamento. Tem finalidades. Todo despertamento tem uma finalidade. A primeira é a restauração nacional de Israel. Promessa de Deus. O Senhor tem uma promessa com os filhos de Israel, com os descendentes de Abraão, que eles seriam uma grande nação da qual viria o nosso Salvador. Deus, quando quer realizar os seus propósitos, pode incutir a sua vontade. A restauração espiritual de Israel. Sabemos que Israel estava, antes de ir para o cativeiro, adorando aos deuses ali de Samaria, aos deuses daquele povo a qual eles não destruíram. Israel estava corrompido espiritualmente. Então agora o cativeiro serviu para curar aquele povo, para libertar aquele povo da idolatria, a qual Israel estava vivendo ali no seu território. Então a restauração espiritual. Deus quer usar o homem como seu instrumento. Todavia, só são usados aqueles que cooperam com Deus. E o Senhor haveria de despertar este povo. Deus renova a fé dos abatidos. O povo agora estava ali, sem fé, adorando ali na Babilônia aos deuses, e o Senhor renova a fé desse povo, cumprindo com a sua promessa, trazendo esse povo de volta do cativeiro. Deus cumpre com as suas promessas, a fidelidade de Deus em suas promessas. Pelo despertamento que Ciro recebeu, Deus cumpriu literalmente a sua palavra em relação ao retorno de Judá à sua terra, bem como a derrota da Babilônia diante do exército Medo-Persa. Esse exército aqui, Medo-Persa, faz parte dos impérios antigos, o Império Egito, o Império Babilônico, o Império Assírio e agora o Império Medo-Persa, o Império de Ciro o Grande, ao qual o Senhor ele realizou as suas promessas. Deus renova suas promessas de bênção. Deus é fiel para cumprir com a sua promessa com o seu povo. O Senhor faz essa promessa a Abraão e o seu pacto continua, porque fiel é aquele que prometeu. Deus renova suas promessas. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem esta maravilha, uma unção do alto. Uma das promessas que o Senhor fez também para os seus discípulos quando Jesus vai para o céu é que ele enviaria outro Consolador, e esse povo ficou aguardando em Jerusalém o batismo no Espírito Santo. Subsídio histórico. A política de Ciro beneficiou sensivelmente os judeus exilados em Babilônia, pois Ciro conferiu a Yahvé o mesmo respeito dado a Marduque e a outras divindades. Qual era a política de Ciro? O povo da terra, o povo que veio da terra de Judá, teria que adorar ao Deus da terra de Judá. As finalidades do despertamento espiritual. Síntese do tópico 2. As finalidades do despertamento espiritual. As finalidades do despertamento envolviam a restauração nacional e espiritual de Israel. A primeira restauração, a pátria, e a segunda restaurou o homem da idolatria dos deuses pagãos do exílio. Deus renova a fé dos abatidos. Tópico 4. O despertamento torna os homens obedientes à palavra de Deus. O culto foi restabelecido em Jerusalém. Foi exatamente aquilo que a lei de Deus determinava. Nós sabemos que Jerusalém é o centro da adoração.
Quais as finalidades do despertamento? A restauração nacional de Israel. Nós sabemos que Israel é um povo escolhido por Deus, ao qual o Senhor fez a promessa ali a Abraão quando lhe chama da terra de Ur dos Caldeus e diz para ele que dele sairia uma grande nação. Então esta promessa é incondicional, esta promessa é certa e futura, e o qual o Senhor cumpriu na vida de Abraão através dos filhos de Jacó, levantando ali uma nação quando tira Israel da terra do Egito. E agora qual é a sua finalidade? Restauração nacional de Israel. A segunda finalidade, a restauração espiritual de Israel. Israel foi um povo escolhido para adorar ao Senhor. Quando o Senhor tira Israel da terra do Egito e traz para o Monte Sinai e ali faz um pacto com este povo, e o Senhor dá as leis para este povo e de adorar somente, unicamente a Deus. Então a finalidade era a restauração espiritual de Israel. No tópico 2 diz: Deus renova suas promessas de bênção. Em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênção ao seu povo. O Senhor, quando Ele promete, Ele realiza, e essas promessas são fiéis. O Espírito Santo revela as riquezas escondidas em Cristo, isto é, as riquezas da glória que Cristo ganhou na cruz do Calvário para dar àqueles que o servem. Deus renova a fé dos abatidos. Pelo despertamento, Deus cria ambiente de fé, de expectativa e de oração. O povo que sai agora dali da Babilônia e vai para Jerusalém reedificar o templo que está em Judá, agora sai um povo diferente, um povo com fé, sabendo que o Senhor cumpre com as suas promessas, ao qual Ele falou quando levantou o profeta Jeremias, profetizando para o povo que eles passariam 70 anos no cativeiro, mas que o Senhor restauraria esta nação. Por que o Senhor restaurou esta nação? Porque essa promessa de restauração dessa nação está em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, quando o Senhor faz uma promessa de restauração na vida do homem. O Senhor promete que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, que é Jesus Cristo. O plano de Deus para a nação de Israel era que o Senhor queria escolher uma nação pura, uma nação santa, uma nação de sacerdotes, ao qual o Senhor traria o Filho de Deus para morrer por nós na cruz do Calvário. Então é uma promessa incondicional, uma promessa certa e verdadeira, porque essa promessa de Gênesis teria que se cumprir para resgatar o homem, resgatar e trazer de volta a comunhão com Deus. Este avivamento espiritual, esse despertamento vinha da parte do próprio Deus, que é fiel em cumprir com as suas promessas. No tópico 4, o despertamento torna os homens obedientes à palavra do Senhor. O culto foi restabelecido em Jerusalém, foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Sabemos que o Senhor determinou o culto para Israel, os rituais e tudo que Israel faria para que viesse agradar ao Senhor. Israel desagradando a Deus, Israel deixa de cultuar a Deus, cultua os deuses. Então o Senhor permite que esse povo vá parar na Babilônia, mas quando eles voltam para Jerusalém, eles voltam um povo restaurado. Eles voltam um povo espiritualmente restaurados, porque eles não adoraram aos deuses da Babilônia. Eles voltam agora um povo com fé, sabendo que o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra, porque tem promessas. Nos nossos dias nós sabemos também, nós aguardamos a grande promessa do Senhor, que é o retorno de Jesus Cristo para vir arrebatar a sua igreja. E o Senhor é fiel para cumprir com a sua palavra. Israel precisava voltar para Judá, para Jerusalém, para reedificar esse templo, para que a adoração viesse. Israel agora volta para Jerusalém renovado, não permite mais adoração a outros deuses, e Neemias, juntamente com Esdras, está ali
ajudando o povo a se voltar ao seu Deus, a se arrepender dos seus pecados e a voltar-se para Deus, né? E esta promessa é verdadeira. O despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. O Espírito Santo também é uma promessa ao qual Jesus fez a promessa a seus discípulos. Quando foi para o céu, Jesus disse: eu mandarei outro Consolador para que estejam com vocês. E este despertamento espiritual, isso aconteceu ali em Jerusalém. Os crentes foram cheios do Espírito Santo e proclamaram a palavra de Deus. Mas nós sabemos também que depois do século I, século II e terceiro, da perseguição da igreja, do que a igreja passou, nós sabemos que houve um abafamento desse avivamento na igreja devido às idolatrias que entraram na igreja. Quando entrou a igreja, a igreja católica apostólica romana. Mas nós sabemos que lá na Rua Azusa, lá nos Estados Unidos, o Senhor também despertou este povo, encheu do Espírito Santo para proclamar a palavra de Deus, né? E o Senhor continua fazendo realizando as suas promessas em nossas vidas. O batismo no Espírito Santo é uma bênção que faz parte de uma nova vida com Cristo. No despertamento que operava no tempo dos apóstolos, eles faziam questão de que todos os convertidos recebessem essa maravilhosa unção do alto. Os dons espirituais também fazem parte das bênçãos que Jesus deseja dar por meio do despertamento. Deus ainda deseja despertar os corações para ter fé renovada na cura do corpo, também resultado da morte expiatória de Jesus na cruz do Calvário. O povo de Israel, um povo que estava na promessa do Senhor, que ainda está na promessa de Deus, era um povo escolhido ao qual o Senhor prepararia para trazer o Messias para salvar o mundo. Jesus Cristo para dar a vida por nós na cruz do Calvário. Que nós possamos, irmão, nos dias de hoje também ser fiéis ao Senhor, sabendo que Ele é fiel, é verdadeiro, e que a igreja do Senhor nesses últimos dias se desperte, que nós como igreja de Cristo sejamos avivados, despertados na oração, no louvor, na comunhão, na leitura diária da palavra de Deus. Temos comunhão com o Senhor para que esse despertamento continue em nós. Um despertamento espiritual tem que ser na base da oração, da palavra, da busca pelo Espírito Santo, você se encher de Deus, do louvor, da adoração. Estamos nos últimos dias da igreja na terra, precisamos proclamar este evangelho, precisamos espalhar as boas novas do Senhor, através do Espírito Santo, através do despertamento da igreja. Nós possamos vigiar, porque o mundo hoje passa por essa grande tribulação, esse grande momento, essa doença que invade o mundo, mas que nós possamos achegar a Deus e nos reavivarmos com Ele, estarmos firmes no Senhor, esperando a volta de Cristo, que é a nossa promessa, que é a promessa que Ele fez para a igreja do Senhor. Síntese do tópico 3. Um dos resultados do despertamento é a obediência dos homens à palavra. Depois que houve o despertamento no retorno do exílio babilônico, não houve introdução de qualquer mistura de cultos pagãos entre o povo de Deus. O que é um despertamento espiritual? Antes de mais nada, é um retorno à vontade de Deus. Todas as vezes que os crentes voltam aos princípios da Sagrada Escritura, dá-se um despertamento espiritual. Foi assim nos tempos de Josias, na época de Esdras, e o mesmo se vivifica quando o povo de Deus hoje predispõe-se a executar as tarefas que o Senhor lhes entrega. Mas o que é necessário para se viver um grande despertamento espiritual? Em primeiro lugar, é necessário se voltar às Sagradas Escrituras. Esposar todos os seus princípios. Nesse ponto, devem cair por terra as nossas conveniências e comodidades. Somente a vontade de Deus é que interessa. Em terceiro lugar, não podemos perder o nosso primeiro amor. A igreja de Éfeso, por exemplo, sofria deste mal crônico.
Exteriormente não podia haver igreja tão ortodoxa doutrinariamente como aquela. No momento estava longe de seu primeiro amor. E se a força do nosso amor não corresponde aos primórdios da nossa fé, cá seremos rogar as misericórdias do Senhor para que um novo despertamento espiritual venha renovar o nosso amor. Que Deus nos abençoe, que nós possamos, se estivermos caídos no nosso primeiro amor, voltar ao primeiro amor, à palavra de Deus, ao louvor, à oração, aos cultos na casa do Senhor, a leitura diária bíblica da palavra de Deus. Temos que nos casar com a palavra de Deus. Temos compromisso com a vontade do Senhor. Como Deus fez suas promessas e cumpriu ali ao povo de Israel, trazendo o povo de volta do cativeiro para Judá, para Jerusalém, o Senhor também nos traz de volta para o nosso primeiro amor, para estarmos na casa do Senhor, para adorarmos a Ele na beleza da sua santidade. Que nesses últimos dias na terra da igreja, nós possamos estar despertados para fazer a vontade do Senhor. Que assim o Senhor continue abençoando o seu povo, a sua igreja, a cada um de nós, para que nós possamos estar firmes na vontade do Senhor. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.